CBN Saúde. Oferecimento Seibin Medicina Diagnóstica. 37 anos inspirando pessoas a cuidar de pessoas. E o nosso bate-papo dessa quinta-feira, dentro do quadro CBN Saúde, é com o fisioterapeuta Matheus Pereira do Prado. Vamos falar sobre sintomas e tratamentos para a hérnia de disco e dores no nervo ciático. Bom dia, obrigada pela sua presença. Bom dia, Daniele, bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui podendo falar com vocês e também para a gente poder esclarecer algumas dúvidas, né? Alguma dúvida que fique aí em relação à hérnia de disco, tratamento, sintomas. Então é um prazer estar aqui falando com vocês. E dores nas costas, então, são muito comuns, né, em todas as idades. A gente estava, inclusive, conversando aqui antes de a entrevista entrar no ar, sobre números. Você estava trazendo um percentual aí assustador, né? A Organização Mundial de Saúde divulgou há algum tempo atrás que cerca de 80% da população mundial já tem ou vai ter alguma dor nas costas, né? Então é um número bem expressivo. E a gente já tem também o dado que aqui no Brasil, cerca de 14% das pessoas dos habitantes, né, do Brasil, da população brasileira, tem inclusive hérnia de disco. Então, realmente, se a gente for fazer aí a proporcionalidade, é uma quantidade muito grande de pessoas que têm essa condição, né? Então, vamos começar pelos sintomas, um alerta aí que pode levar, então, as pessoas a buscarem ajuda? Uhum. Bom, as hérnias discais são um dos problemas que podem ser causados ali na coluna, né? Muitas vezes o paciente tem a ideia de que a coluna em si é só a parte daqui da torácica que se estende até ali próximo ao glúteo na lombar, mas na verdade a coluna em si, ela se inicia aqui na base do crânio já, né? Que é a coluna cervical. Então, em toda essa extensão, as duas principais regiões onde ocorrem hérnias de disco são justamente a região cervical, a região do pescoço, e a região lombar, que é a parte mais inferior ali da coluna. Nessas duas regiões, quando surge uma hérnia de disco, na região cervical, ela tende a causar dor na região, então às vezes um torcicolo, uma dor persistente ali naquele local, limitação de movimento, dores que irradia para os braços, chegando a gerar perda de força, perda de sensibilidade. E na perna, né, também acontece isso proveniente de uma hérnia de disco na região lombar. Então, muitas vezes o paciente recebe o diagnóstico: você está com um problema no nervo ciático. E realmente é um problema no nervo ciático, mas na raiz do nervo, lá onde ele começa, na coluna. Então, uma hérnia de disco na região lombar vai causar ali uma dor irradiada para as pernas, uma dor na própria lombar, na região da coluna mais baixa ali, perda de sensibilidade, de força. Então, assim, são os sintomas mais característicos de hérnia de disco. Tudo isso porque o nervo está sendo comprimido. Exatamente. O que cerca de 90%, 95% das hérnias discais tem uma relação mecânica. Então, na verdade, a hérnia de disco em si, ela é um sintoma de que há um desequilíbrio no corpo. Então, a gente costuma chamar a hérnia de disco de uma condição relacionada à biomecânica, uma disfunção biomecânica. Isso tá muito relacionado com a falta de movimento de alguma região. Então, às vezes, um local no nosso corpo, seja quadril, às vezes joelho, tornozelo, não estão movimentando da forma como deveria movimentar. Quem absorve esse impacto, quem assume essa responsabilidade de compensar essa falta de movimento é justamente a coluna. E aí, nesse compensar de movimento, de padrões mecânicos, tende a sobrecarregar o disco intervertebral, que é como se fosse o amortecedor da coluna. E aí, sobrecarregando o disco, ele chega a romper as fibrazinhas dele e isso causa uma compressão no nervo. E os sintomas são muito parecidos aí, envolvendo esses problemas com as dores na coluna? A gente está falando aí de hérnia de disco, tem dores no nervo ciático também, né? Sim, exatamente. O que muitas vezes acontece é que a pessoa, inclusive, ela pode ter a hérnia de disco e a dor que ela está sentindo não ser proveniente da hérnia. Então, por isso que é importante a gente fazer uma avaliação muito específica, fazer um diagnóstico diferencial para a gente identificar qual que é o real problema daquela dor especificamente. Mas, geralmente, a hérnia de disco causa justamente essa dor irradiada e tudo mais.
Porque o nervo ciático, por exemplo, que é o mais famoso, né, que todo mundo conhece, ele tem origem nas últimas regiões da coluna lombar e as primeiras regiões do sacro, que é um outro osso que fica ali no finalzinho. Ele junta 4 raízes nervosas e formam esse nervo. Então, assim, existem muitas coisas que podem causar dor no nervo ciático. Entre elas a hérnia de disco. Mas por isso que a gente precisa fazer uma avaliação, diferenciar se é realmente por causa de uma hérnia ou não, e aí a partir disso traçar o melhor tratamento para aquele paciente, para aquele quadro especial. Por falar em tratamento, então quer dizer, existem várias formas de se evitar, por exemplo, uma cirurgia. Com certeza, com certeza. Claro que em determinados casos, em determinadas situações, a cirurgia ela é necessária. Não tira a necessidade de uma cirurgia caso faça-se necessário em alguns casos. Mas a grande maioria, mais de 90% das hérnias discais, elas não precisam de cirurgia para serem solucionadas, né? Então, tanto é que nós lá na Doutor Hérnia temos um índice de efetividade do nosso tratamento de 95,7% dos casos. Então, é muito difícil de um paciente não ter um resultado com o nosso tratamento. Realmente ele é inovador, realmente ele tem as melhores técnicas das quais a gente utiliza para fazer esse tratamento. Que é baseado em fisioterapia? Como Isso. funciona? É a fisioterapia, mas a gente tem vários... durante 15 anos, foi para ser criado esse método exclusivo da Doutor Hérnia, nós estudamos várias escolas de ensino. Então, a Escola de Medicina de Harvard, o Hospital de Massachusetts, o Hospital Beth Israel, a Escola de Osteopatia de Madrid, cadeias faciais italianas. Então, juntou-se as melhores técnicas que se tinham em termos de tratamento da coluna, e isso foi organizado, colocado como um método de tratamento específico para isso. E por isso que a gente tem esses resultados. São as melhores técnicas com os melhores profissionais e aí a gente tem esses resultados. Hoje somos mais de 80 unidades espalhadas pelo Brasil. Muito bem, Matheus Pereira do Prado, fisioterapeuta, falando aqui pra gente então em relação à prevenção, aos sintomas. Aliás, prevenção é uma coisa importante também de deixar aí como última mensagem da nossa entrevista. Com certeza. A gente sempre fala que a prevenção é mais rápida, mais barata e mais tranquila, né? Então, o melhor remédio é esse. Então, o que é importante as pessoas terem consciência? Que existem fatores, por exemplo, hereditários. Então, não quer dizer que porque o pai ou a mãe teve hérnia de disco que a pessoa vai ter. Mas ela precisa ter um alerta, que é um sinal de que talvez essa coluna, o histórico da família, seja um histórico não tão benéfico em termos de saúde da coluna. Ou seja, antes mesmo de ter um sintoma, a pessoa já pode procurar ajuda. Né? Exatamente, exatamente. Mas existem várias coisas que a gente pode fazer para prevenir esses problemas na coluna, entre eles a hérnia de disco. Prática de atividade física, ingerir bastante água. Às vezes as pessoas não conseguem fazer essa correlação, mas a água é muito importante para manter a nutrição, hidratação justamente do disco intervertebral, que ele tem muita água, ele precisa de muita água. O tabagismo, né, o cigarro, ele prejudica bastante a coluna, principalmente na questão da circulação sanguínea e nutrição do disco intervertebral. O alcoolismo também, então a bebida alcoólica também pode causar isso. Então, são cuidados que, na verdade, a gente já vê todo mundo falando que isso vai ser bom para a saúde. Para a coluna não é diferente. Então, prática de atividade física, boa alimentação, manutenção de hábitos, beber bastante água, evitar fumar, evitar beber, que isso daí já tende a trazer bastante qualidade de vida para a pessoa e para a coluna dela. Já ajuda em todos os sentidos. Com certeza. Né? Matheus Pereira do Prado, fisioterapeuta, então conversando aqui com a gente dentro do quadro CBN Saúde, trazendo informações importantes relacionadas aí a problemas na coluna, como fazer a prevenção, o tratamento e quais são os sintomas de alerta. Obrigada, bom dia. Eu que agradeço, muito obrigado, um bom dia a todos. 9h47 em Mato Grosso do Sul.